Olá, eu sou a Camila Velar e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre agrotóxicos e câncer, que é o tema da minha palestra, né? E se existe relação entre agrotóxico e câncer. E antes da gente começar, eu queria agradecer a toda a comissão organizadora, e em especial a Patrícia, pelo convite para estar aqui nesse evento hoje e dizer que é uma felicidade estar compartilhando essa temática com todos vocês e querendo ou não contribuindo para que a gente tenha maior conhecimento sobre essa questão dos agrotóxicos hoje aqui no país e a relação disso com o câncer, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa temática. Antes da gente falar sobre agrotóxico em si, é importante a gente entender que câncer é uma doença multifatorial e é uma doença que eu costumo dizer que ninguém dorme saudável e acorda com câncer. Existe um processo e esse processo é lento e gradual. Então, um epitélio para se transformar num epitélio pré-neoplásico e depois neoplásico e invasivo com um câncer instalado, a gente tem alguns fatores que estão associados a esse desenvolvimento. Então, a gente discute muito fatores dietéticos, estilo de vida, outros fatores inerentes ao hospedeiro, fatores genéticos, epigenéticos, microbioma e fatores ambientais. Então, câncer é uma doença multifatorial que envolve esses três, vamos dizer assim, esses três tópicos aqui. E quando a gente pensa em fatores ambientais, eu preciso dizer para vocês que hoje poluentes ambientais, contaminantes ambientais, é um assunto, todos esses poluentes, tem vários poluentes e contaminantes que são bastante discutidos atualmente e realmente é um assunto muito pertinente que precisa ser discutido. E dentre esses poluentes, os agrotóxicos realmente ter um impacto muito grande, né? Nessa discussão. Por quê? Hoje a gente sabe que o Brasil é um país que usa largamente esse perfil de substância e a gente realmente precisa ter a exata dimensão dos riscos que a nossa população tem sido exposta, né? Os riscos que a gente tem enfrentado aí pelo uso dessas substâncias. Então, só para vocês entenderem, isso faz parte dos fatores ambientais que podem sim engatilhar um processo neoplásico. E aí, pensando nos agrotóxicos no Brasil, a gente vai discutir primeiro quais são essas substâncias. Então, qual a finalidade dessas substâncias aqui hoje no Brasil? Que elas são utilizadas. Então, a gente tem inseticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, rodenticidas, controladores de crescimento, algicidas, adjuvantes como espalhantes, adesivos, solventes e surfactantes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas dessas substâncias mais à frente. E aí eu preciso dizer para vocês que a gente discute o perfil de toxicidade de tudo isso e para a gente discutir essa toxicidade, a gente leva em consideração alguns critérios, como resistência à degradação no meio ambiente, né? A volatilidade dessas substâncias, a solubilidade em água, a bioacumulação, a via de intoxicação, fatores individuais, porque a gente também precisa levar em consideração, como por exemplo, o perfil de detoxificante de cada indivíduo para esse perfil de substâncias, doses e tempo de exposição. Então, são fatores que são levados em consideração quando o assunto é toxicidade. E aí, eu trago um dado para vocês sobre o consumo de agrotóxicos no Brasil. Então, quando a gente começa a acompanhar os números sobre consumo de 2005 até 2018, acho que fica bem claro para a gente o quanto que a gente tem aumentado o consumo, né, por ano desse tipo de substância. E o número também que está aqui dentro tem aumentado largamente. E isso é realmente preocupante, tá? Então, um dossiê da Brasco publicado há um tempinho atrás, ele traz para a gente algumas estimativas que são assustadoras. Então, a Anvisa, por exemplo, em 2003, a gente já sabe, né, publicou sobre essa questão da contaminação de agrotóxicos em alimentos e a gente tem o PARA, que é o Programa de Avaliação de Resíduos desses agrotóxicos, e mais à frente eu vou mostrar uma parte desse resultado. E aí eu queria chamar a atenção para isso aqui, né? A Brasco traz para a gente um dado preocupante, de que a gente tem ingerido, em média, cerca de 7 litros de agrotóxicos. Então, já tem pesquisadores, inclusive, falando um número entre 6 a 8 litros de agrotóxicos por ano, por toda essa exposição que a gente vem
sendo, né, a gente vem sofrendo. Então, gente, tem muita gente que infelizmente ainda utiliza, ou ainda se usa desse tipo de argumento, de que não há evidências de prejuízos e da relação entre agrotóxicos e câncer. Isso realmente me preocupa. E por que me preocupa? Porque quando a gente vai para a literatura, não é isso que a gente vê. A gente tem muito trabalho, inclusive tem esse trabalho que fez uma listagem dos principais estudos de caso controle, de coorte, de estudos ecológicos e outros perfis de estudos, né, que relacionam câncer a agrotóxicos, a pesticidas. Então, se vocês acompanharem comigo aqui, a gente tem muita publicação na literatura que fala sobre leucemia, né, em criança, que fala sobre leucemia no adulto, com várias épocas diferentes, inclusive vários desenhos metodológicos de estudos diferentes. Linfoma não Hodgkin, linfoma Hodgkin, a gente consegue ver mieloma múltiplo, neuroblastoma, sarcoma, câncer cerebral, câncer cerebral no adulto, né? Então, vocês conseguem acompanhar que tem aqui estudos de caso controle, de coorte, ecológicos, outros perfis de estudos. A gente tem cânceres ósseo, próstata, mama, cólon retal, câncer pancreático, câncer renal, pulmonar, estômago, esofágico, hepático, testicular, tá? Se vocês perceberem aqui a quantidade de trabalhos, né, com vários tipos de câncer e com vários desenhos metodológicos diferentes, fica difícil demais a gente dizer que não há nenhuma evidência sobre a relação entre câncer e agrotóxico, porque já tem bastante coisa na literatura. Inclusive, se vocês hoje forem olhar em bases de dados científicas, como por exemplo o PubMed, se vocês cruzarem esses dados de pesticidas, agrotóxicos e câncer e avaliar cada desenho metodológico, vocês vão ver muitas evidências sobre essa associação. E é difícil a gente ver hoje, infelizmente, pessoas ainda dizendo que não há evidência dessa relação, porque há. Então, olha aqui, mais exemplos para a gente de outras alterações oncológicas, né, de vários tipos de câncer, inclusive de outras desordens associadas ao uso dessas substâncias. O fato é que a gente tem, por exemplo, olha, outro estudo que fala sobre vários tipos de substâncias e vários tipos de cânceres, e quando a gente vai ver as medidas e resumos aqui, os riscos relativos, os odds ratios desses trabalhos, a gente consegue perceber que estão todos acima de 1 aqui, né? Então, assim, algo extremamente importante e relevante. Então, há sim um risco que é extremamente relevante aqui nesses números que a gente consegue ver. Outros trabalhos com outros perfis de câncer também abordando essas medidas resumos aqui, falando exatamente que há sim um risco de desenvolver vários tipos de câncer. E isso também está associado a um leque diverso de substâncias hoje. E aí, gente, só para a gente começar essa palestra, já sabendo que a gente não pode, de forma alguma, afirmar que não existe evidência dessa relação entre agrotóxico e câncer, porque vocês viram, acompanharam comigo que existem muitas evidências, né? E aí eu queria falar para vocês qual é o perfil de exposição que a gente tem hoje. Será, Camila, que de fato a gente está tão exposto assim a agrotóxico hoje em dia? Então acompanhe aqui comigo um pouquinho. Esse é um estudo que avaliou, por exemplo, polpa de morango industrializada. Então, se vocês forem observar, essas amostras de morangos que são pasteurizadas, industrializadas, ou seja, passam por processo térmico, né, passam por um processamento para serem comercializadas, vocês vão ver que só 5% dessas polpas não tinham resíduos de agrotóxicos. Então, assim, gente, a maioria dos produtos tinham quantidades insatisfatórias de agrotóxicos, e aí vocês podem me perguntar, mas Camila, como assim quantidades insatisfatórias? É exatamente isso que vocês ouviram. A nossa legislação ainda permite um determinado percentual de agrotóxicos nos nossos alimentos. Isso é permitido. Então, quando eles colocam aqui os 46%, isso são resíduos autorizados, mas não significa que o alimento esteja sem agrotóxico. Então, apenas 5% de toda a produção
nesse estudo não tinha nenhum resíduo. Então, a gente realmente, isso é só um exemplo de um alimento de polpa de morango, mas a gente realmente está muito exposto, né, a esse perfil de substância. E a gente consegue ver aqui, eu falei há pouco sobre o PARA, o Programa de Avaliação de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, né, que é feito pela Anvisa periodicamente, e aqui a gente consegue perceber os 9 alimentos mais contaminados. Então, para quem não sabe, a Anvisa coleta de forma aleatória em algumas regiões esses alimentos e vai avaliar, né, o percentual de agrotóxico, mas volto a afirmar que está acima do que é permitido. Quando a gente fala, por exemplo, que mais de 91% dos pimentões, né, coletados estavam acima do permitido, isso significa dizer que mais de 91% estava acima do que a legislação permite nesse alimento. Mas isso não significa que os outros, mais ou menos quase 9% que estavam aqui, 8%, 8,2%, né, não tinham resíduos, mas apenas que poderiam provavelmente estarem dentro do que é preconizado por lei. E isso a gente consegue pensar para todos os outros alimentos. Então, eu queria chamar a atenção que sim, a gente está exposto e muito exposto a esse tipo de substância pelos nossos alimentos. E tem muitas análises que provam isso para a gente. Então, esse outro trabalho aqui é bastante interessante, porque ele avalia, por exemplo, o mel, né, peixe, carne bovina, e a gente consegue perceber que há presença, sim, há concentração, por exemplo, de glifosato, que é um herbicida muito utilizado em cultivos transgênicos, em grandes produções hoje aqui no Brasil. E, gente, o que um glifosato está fazendo no mel? A gente não borrifa glifosato no mel, mas fatalmente essas abelhas estavam próximo desses cultivos, né? E provavelmente a produção do mel, a presença desses agrotóxicos no mel pode ser explicada por isso, porque até os insetos também são contaminados com esse perfil de substância. Então, peixe, isso a gente vai entender um pouquinho, porque quando a gente fala em agrotóxico, a gente não dá para a gente só falar que um agrotóxico vai ser pulverizado ali em cima de uma plantação e que vai ficar só ali. Então, vocês precisam ter a exata dimensão de que quando a gente pulveriza um agrotóxico numa plantação, esse agrotóxico ele vai cair no solo e esse solo, o primeiro impacto que a gente tem é na rizosfera, que é onde ficam as principais bactérias, né, que fixam nitrogênio nessa planta, que ajuda, porque o solo também tem um microbioma, né, tem microbiota, e que tem, essa microbiota tem a ver com a saúde do vegetal, e não só isso, enfim, vou falar um pouquinho mais disso lá na frente, mas não atrapalha só isso, mas ele consegue infiltrar no solo, contaminar lençol freático, lençol de água, né, freáticos e contaminar todo o nosso ciclo hidrológico. Então, esse lençol freático ele vai se comunicar com o rio, que vai se comunicar com o mar, e a gente tem um ciclo hidrológico que é interligado de chuva, de evaporação. Então, não dá para a gente pensar só naquela região que pulveriza agrotóxico. Fatalmente, esse agrotóxico ele pode chegar a outras distâncias, né? A muitas outras distâncias. Então, a gente consegue perceber aqui que, por exemplo, o peixe contaminado com glufosinato, com glifosato, com AMPA, que é um outro tipo de pesticida, tá? Então, a literatura já traz isso para a gente. Não só isso, a gente tem outros alimentos, ovos, leite, frutas, vegetais. A gente tem, inclusive, relato na literatura de fórmulas infantis, tá? Possivelmente contaminadas com isso. Então, gente, é um assunto bastante sério. E quando a gente fala em câncer, a gente não fala só no indivíduo adulto. O indivíduo, para desenvolver um câncer, a gente discute hoje desde a programação metabólica, como foi os primeiros 1000 dias desse indivíduo, como é que foi o período intrauterino de formação dele, se ele foi amamentado ou não, ou seja, tem toda uma exposição aí durante a infância, durante a vida dele, e a gente discute isso também, a exposição que ele, enquanto criança, teve. Então, imagina a gente dizer que isso está presente em leite, que isso está presente em fórmula infantil. Isso é de uma gravidade gigantesca, tá? E aí vocês podem me perguntar, Camila, mas é só isso? Não, tem muito mais coisa. Então, gente, olha isso aqui, né? Existe um pesquisador que é o Inácio Pereira, ele fez a dissertação de mestrado dele no Piauí,
e ele coletou leite materno de algumas puérperas, né, de algumas lactantes, e que moravam próximo a regiões rurais, que utilizavam bastante glifosato, por exemplo, e coletou em região um pouco mais distante dessa zona agrícola. E o que ele identificou? Que na zona que está próximo, onde essa região é bastante pulverizada, né, tem pulverização aérea de agrotóxico, etc., ele identificou que essas puérperas tinham altas concentrações de glifosato no leite materno. Exatamente isso que vocês ouviram. Então, mais de 83% das análises, das amostras que ele avaliou, de leite materno dessas mulheres dessa região, né, mais próxima de uso de agrotóxico, estavam contaminadas com glifosato. Né, tinham níveis de glifosato presente ali, elevados, inclusive. E para aquelas que não estavam diretamente nessas regiões, ele encontrou que mais de 45% também tinham leite materno, tinha presença de glifosato no leite materno, ou seja, não é só quem está na área, é mais uma evidência e corrobora tudo que eu acabei de falar para vocês. Então, até aquelas mulheres que estavam em outras regiões, que não estavam diretamente ligadas, né, a essa plantação ali, onde foi utilizado esse agrotóxico, elas também sofreram impacto. Afinal, o leite materno de quase metade dessas amostras estavam com contaminação. Então, você dizer que um leite materno tem presença de agrotóxico, isso é muito grave. Então, não dá para não discutir essas questões, não dá para pensar que um recém-nascido, né, que um lactente vai estar recebendo uma possível exposição dessa, vai estar sendo submetido a uma exposição de agrotóxico dessa nessa fase da vida, onde a gente está com o sistema imunológico imaturo, onde a gente está numa taxa de crescimento acelerada. Imagina o impacto disso a curto, médio e longo prazo. Quer dizer, um indivíduo desse numa fase adulta, será que ele não vai ter uma repercussão, né, um risco maior para câncer? Então, são coisas que a gente realmente precisa pensar, precisa rever, precisa discutir. Então, não são só nos nossos alimentos, não é só no leite materno, né? A gente tem, por exemplo, presença de agrotóxico em água. E isso mesmo. Então, isso aqui é um dado do Ministério da Saúde, que avaliou a água de rede de abastecimento de algumas regiões do Brasil. Então, a gente tem Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, né? E todo o Brasil. Então, eles fizeram uma análise comparando 2011, 12 e 13. Então, olha como é crescente a presença eles ainda chamam de coquetel, né? Coquetel porque tem uma mistura de agrotóxicos aqui presentes na água de rede de abastecimento. Então, vejam só, de 2011, 12 e 13, a gente consegue perceber que é uma crescente, né? Que há uma exposição crescente em todas as regiões do Brasil. A gente sabe que até, por exemplo, nessa divulgação aqui, o Nordeste foi um pouco menos, né? Teve um pouco menos de exposição, mas assim, independente da região e da quantidade, a gente tem sim a presença de agrotóxico na água e isso está crescendo. Então, isso foi em 2013. Imagina como é que não está nossa água agora em 2020. Então, realmente uma observação que eu deixo para vocês, é uma atenção que eu deixo, porque isso isso é muito importante, gente. Então, a gente já viu contaminação de alimentos industrializados, inclusive, de subprodutos, né? De ovo, de fórmula infantil. Então, até mesmo com o processamento, a gente mantém essas substâncias nesses alimentos, porque a gente acaba usando até outras matérias-primas que podem estar contaminadas. Então, a gente viu leite materno contaminado, água contaminada, e aí o que eu trago? Aqui em Salvador, tem um pesquisador da Universidade Federal da Bahia que ele tem estudado a presença de pesticidas no ar, né? A contaminação do ambiente atmosférico com essas substâncias. Então, já até publicou isso na revista, tá? Gente, imagina que o ar em suspensão, aqui em Salvador, por exemplo, a gente não tem plantação, né? A gente não tem cultivos aqui, a gente tem cultivos que ficam a 700, 800 quilômetros daqui, ou até um pouquinho menos. Mas imagina vocês que o ar atmosférico, né? O ambiente atmosférico daqui tem uma quantidade grande, considerável de pesticida. Então, a gente, além de estar comendo, né, bebendo, a gente também está inalando esse tipo de substância. E por quê? Mais uma vez, eu volto a afirmar. Porque quando a gente pulveriza um solo, a gente não pulveriza só o solo, a gente pulveriza todo o meio ambiente. Porque essa água se comunica com outros recursos hídricos, né, em outras regiões. O ciclo hidrológico, ele é todo interligado, isso gera vapor de água, isso vai parar na atmosfera, então existe um ciclo aí que está se comunicando.
Então, a gente tem um risco muito grande de tudo isso, tá? A gente está, de fato, se expondo largamente a esse perfil de substância. Não, então, através do que a gente come, do que a gente respira, do que a gente bebe, então a nossa exposição tem sim aumentado muito nas últimas décadas. E aí eu queria dizer para vocês que, Camila, a gente está realmente sendo exposto a tudo isso. Então, olha, trabalho aqui falando, gente, que existem diversos tipos de pesticidas que a gente consegue ter penetração a nível intestinal, né, e a nível cerebral. Então, não é o foco da minha palestra hoje falar sobre doenças neurodegenerativas, mas a gente discute muito isso também, porque a gente tem um nível de penetração dessas substâncias em outros sistemas orgânicos. Então, isso realmente é preocupante. E aí, quando a gente vai começar a pensar, tá, Camila, a gente está exposto, mais exposto, as condições ambientais estão ruins nesse sentido, a gente tem utilizado muito agrotóxico hoje em dia, mas e quais são os riscos desse agrotóxico pensando em câncer? Então, a gente começa a pensar, primeiro ponto que eu começo a discutir com vocês são alterações epigenéticas e genéticas. Então, quando a gente fala em alterações genéticas, a gente fala principalmente em modificações de estonas, né, alterações pós-transducionais de estonas, a gente fala em alteração do padrão de metilação do DNA, então tanto quando a gente fala em hipometilação global de um DNA, quando a gente fala de hipermetilação de genes específicos, isso é grave, porque isso realmente está associado a câncer, a gente não tem nenhuma dúvida que em alguns, que hipermetilar genes específicos ou hipometilar globalmente o DNA, você aumenta risco para neoplasias, tá? Alterações de microRNAs, então, todas essas vias epigenéticas, elas podem ser, sim, alteradas pela exposição a pesticidas. Então, a gente discute tanto a questão da acetilação, desacetilação de estonas, quanto a questão da metilação do nosso DNA, né, hipermetilação de alguns genes específicos, e não é só isso, da parte genética, né, de dano em si, a gente tem vários tipos de riscos nessa questão. Então, você tem desde alterações cromossômicas importantes, quebras cromossômicas, alteração no número de cromossomos, né, mudanças em cromátides, quebra simples de cadeia, quebra dupla de cadeia. Então, gente, são vários os riscos que a gente tem atualmente hoje em relação à exposição a esses pesticidas. Isso a literatura tem trazido bastante. Então, quando a gente fala em câncer, a gente fala em mutação. E quando a gente fala nessas alterações genéticas e epigenéticas, fica fácil da gente entender essa relação. Tá? E aí eu começo mostrando o trabalho para vocês, por exemplo, que identificou a alteração do padrão de metilação do DNA. Então, nesse estudo, o estudo avaliou o dano e a metilação global do DNA, principalmente a metilação de P16 e P53. Para quem não sabe, P53 é um fator que a gente discute muito relacionado a câncer, porque é um ativador transcricional que está associado a genes de apoptose, a genes de proliferação de celular, a controle de proliferação celular, tá? E isso é muito importante em câncer. Então, olha só, houve alteração do padrão de metilação da P16, da P53, em células mononucleares de sangue periférico, que estavam expostas ao glifosato. Então, a gente consegue ver aqui a concentração, como foi maior, né, quando a gente compara. Quanto maior a concentração disso aqui, maior o dano ao DNA. Então, não há a menor dúvida de que o aumento da exposição a essas substâncias aumenta o risco de dano ao DNA. Tá? Então, nesse trabalho, eles observaram um aumento da metilação do P53 e uma redução da metilação global do DNA, que eu acabei de explicar para vocês. Então, quando a gente hipometila globalmente o DNA, ou quando a gente hipermetila um gene específico, como, por exemplo, o P53, que é super importante quando a gente fala em câncer, a gente está induzindo dano, a gente está induzindo alterações, né, que podem, sim, culminar num processo oncológico. Tá? Então, o glifosato tem estudos que já mostram isso, padrão de metilação alterado após exposição a essa substância. Então, eu trago mais esse trabalho para vocês do ano passado, um trabalho publicado na PLOS ONE, que avaliou esse glifosato, né, em várias fases de ciclo celular, vários outros marcadores
E isso, claro, está associado ao risco de câncer. Então, quando a gente começa a observar aqui, isso em câncer de mama, em linhas de câncer de mama. Então, aqui a gente consegue ver o Roundup, né? A gente consegue ver como foi diferente. Vocês estão vendo aqui vermelhinho, né? Como foi diferente do controle. O controle está em cima, verdinho. Como ele alterou toda a sequência gênica. Então, vocês estão vendo que de vermelhinho, de verde ficou vermelho. Isso no Roundup, que é glifosato, tá? Então, ele conseguiu alterar essa sequência. E aqui também. Isso na linhagem de câncer de mama também. Olha como essa alteração foi ainda mais forte. Então, o estudo conclui que o glifosato, mesmo em baixas concentrações de 0,05%, num tempo curto de exposição, 48 horas, foi capaz de desregular 11 vias gênicas associadas a células de câncer de mama, tanto para mais quanto para menos. Então, houve alteração, aumento de proliferação celular, houve a diminuição de controles de apoptose, como a gente consegue perceber aqui, nesse círculo, né? Então, isso com certeza estava alterado, estava associado a uma alteração do reparo do DNA ao ciclo e ao DNA, estava associado a um processo mais hipóxico, que é o que a gente discute, inclusive, hoje em microambiente tumoral, um ambiente mais hipóxico, né? A alteração de metabolismo mitocondrial, e isso associado ao acúmulo de mutações. Então, isso é muito grave, isso é muito importante. Né? Então, a gente já tem bastante referência na literatura falando sobre o dano dessas substâncias, tá? E a relação disso com o câncer. E aí, de forma geral, o que a gente tem de publicação? Tanto essa alteração de vias epigenéticas, genéticas, como aumento do estresse oxidativo, por exemplo, gerando depressões de antioxidantes, né? Dano à mitocôndria, a gente discute alteração no perfil de caspases, que estão associadas diretamente ao processo de apoptose celular, e a gente precisa de apoptose. Sem apoptose, a gente não consegue controlar células que tenham tido, por exemplo, dano no seu DNA e que precisam entrar em morte celular programada para que a gente não tenha um descontrole desse processo. Então, se eu falo que houve um dano em caspases, se eu falo que houve um dano, alterações estruturais em proteínas, né, que estão associadas a esse processo aqui, isso é importante, isso está diretamente ligado a câncer. Tá? Então, esses são os principais mecanismos. A gente tem também na literatura alterações a nível do sistema imunológico. Então, nesse trabalho aqui, eles avaliaram muitos carbamatos, que é um grupo de pesticidas. A gente tem o mancozeb, por exemplo, que é muito utilizado no Brasil. E nesse trabalho, e outros, né? Nesse trabalho, eles avaliaram o efeito imunomodulador, mas negativamente. Olha só, a exposição a esses carbamatos, e aqui estão os tipos de carbamatos, olha o controle. Houve uma alteração significativa nos níveis de interleucinas. Então, olha só, a gente teve um aumento, independente do tipo de carbamato que foi avaliado, houve um aumento dos níveis de interferon gama, houve um aumento significativo do TNF-alfa, que é uma citocina inflamatória e que está associada a várias situações de doenças crônicas, obesidade, diabetes, né? Câncer principalmente, e L6, gente, e L1 beta. Então, se a gente for falar, por exemplo, de L1 beta, L6 e TNF-alfa, é uma tríade extremamente inflamatória. É uma tríade que, inclusive, a gente discute caquexia do câncer, a gente discute piora do microambiente tumoral, da resposta ao tratamento, quando a gente tem uma maior concentração dessas substâncias aqui, né? Ou no microambiente tumoral, dificultando, por exemplo, as respostas imunológicas. Então, enfim, é algo que a gente discute muito sobre o impacto do uso dessas substâncias nas respostas imunológicas. E esses estudos aqui mostram isso para a gente, tá? E aí, eu começo a dizer para vocês que não é só isso, não é só alteração epigenética, genética, não é só alteração no sistema imunológico, a gente também tem alteração, por exemplo, no nosso microbioma. Tá? Então, o glifosato, além de carcinogênico, de genotóxico, que a gente já discutiu, é um grande disruptor endócrino e tem uma capacidade gigantesca de alterar a microbiota. A gente consegue acompanhar aqui nesse trabalho que eu mostrei para vocês, que a exposição ao glifosato, por exemplo, as bifidobactérias, elas têm baixa tolerância ao glifosato. Então, se a gente está se expondo largamente a isso, fatalmente isso pode interferir no padrão de microbiota. Então, lactobacilos e bifidobactérias têm baixa, a média, no máximo, tolerância a isso.
Então, se a gente se expõe muito, a gente pode matar algumas cepas, né? Algumas cepas de bifidobactérias e de lactobacilos e gerar um processo de desbiose. E aí, quando a gente vai ver os patógenos, né? Os clostrídeos, os pseudomonas, eles têm alta tolerância ao glifosato, por exemplo. Então, você pode, quando a gente se expõe ao glifosato, a gente não só expõe o nosso DNA a tudo isso, mas a gente também está expondo a nossa microbiota à alteração. E a gente sabe hoje que discutir câncer, discutir microbiota é uma linha reta, uma linha direta sobre esse risco. Então, pacientes que têm uma microbiota alterada têm maior risco de câncer, mas não só isso pode impactar inclusive no desfecho do tratamento, na piora do tratamento e na resistência daquele tumor ao tratamento que o paciente está fazendo. Então, a gente tem que sempre pensar em modular a microbiota do paciente, e eu estou aqui dizendo para vocês mais uma relação de agrotóxico e câncer. Então, o glifosato, por exemplo, ele gera uma desbiose, mesmo em baixas concentrações. Então, mesmo em baixas concentrações, ele é capaz de gerar desbiose, tá? E não é só isso, gente. Então, não é só as alterações genéticas, não é só a microbiota. Ele, além de alterar a microbiota, ele também tem a capacidade de quelar alguns metais, né? Impedir que a gente absorva algumas vitaminas e minerais, como a gente consegue ver aqui, né, nesse trabalho. E ele também pode inibir as nossas enzimas detoxificantes. Então, a gente detoxifica todos os dias. Essas enzimas, elas são importantes para que a gente consiga depurar as substâncias químicas que a gente inala, que a gente ingere, que o nosso corpo entre em contato. A gente tem defesa para isso. Mas eu estou dizendo para vocês que até a capacidade detoxificante pode ser alterada. Você pode diminuir, por exemplo, os níveis de glutationas, se expondo a esse tipo de substância, e isso impactar na detoxificação. Então, o paciente acaba realmente expondo as suas células, o seu DNA, a mais xenobiótico, a mais toxina, incluindo essas substâncias. Então, realmente é algo importante, é algo que precisa ser bastante revisto aí, principalmente na política atual que a gente tem aqui no Brasil de uso de agrotóxico, né? E aí, quando a gente vai discutir isso também, é importante a gente pensar em quem produz, né? A gente está pensando em nós, consumidores, nos nossos pacientes, mas e quem produz, que está em contato direto com esse perfil de substância? Então, olha só, tem trabalho falando que há um aumento da incidência, sim, de câncer em agricultores, em pessoas que estão trabalhando, que estão lidando direto com esse tipo de substância. Então, o glifosato também está associado ao aumento da incidência de trabalhadores rurais, as pessoas que mexem e lidam direto com a terra. Nesse trabalho aqui, por exemplo, eles compararam os agricultores, olha que interessante esse trabalho, eles compararam os agricultores convencionais com agricultores orgânicos. E o que eles identificaram? Algo que foi o que a gente acabou de discutir, né? Só que a gente já está trazendo dados reais aqui. Então, os agricultores convencionais que utilizavam esse perfil de substância, de pesticidas, eles tinham mais alterações em linfócitos, reticulócitos e aberrações cromossômicas. Então, tudo que eu acabei de falar para vocês, alterações imunológicas, aberrações cromossômicas, alterações genéticas e alterações epigenéticas, porque também tinham danos ao DNA e redução de número de linfócitos B, então, assim, redução das nossas respostas imunológicas. Isso quando comparado aos agricultores orgânicos. Então, gente, não resta dúvida, não resta nenhuma dúvida de que há bastante evidência na literatura de que essas substâncias são deletérias para quem trabalha com elas, para quem está exposto a ela de forma indireta, né, secundária, como a gente que está ali comendo esse alimento, mas não só isso, eu diria que hoje ninguém está exposto secundariamente, eu acho que tá todo mundo inalando, bebendo, né, ingerindo esse tipo de substância, então há uma exposição larga e populacional. Tá? Outro trabalho falando sobre a exposição ocupacional de quem utiliza essa substância, de quem produz com pesticida. Então, olha lá, um estudo de corte com mais de 57 mil indivíduos durante 18 anos de acompanhamento. Então, houve uma associação importante, severa, entre o uso de pesticidas e o risco de câncer de bexiga, por exemplo, nesse estudo. É só isso, Camila? Não. Outro estudo, dessa vez com câncer de pulmão, avaliando a incidência de câncer de pulmão nesses agricultores. Então, outro estudo com mais de 57 mil indivíduos, avaliados durante 10 anos. Então, mais uma associação positiva. Então, quem se expunha, quem estava exposto mais a essas substâncias, tinha maior risco de câncer de pulmão, por exemplo, tá?
Querem mais? Temos mais. Então, um outro estudo de caso-controle, com quase 500 indivíduos, né? Também encontrou associação positiva entre fungicida e herbicida, porque tem muita gente que fala, Camila, mas o glifosato é deletério, você está mostrando estudo com glifosato. Olha aqui eu mostrando estudo com outros com fungicidas, com outros herbicidas, com inseticidas, aumentando, por exemplo, o risco para linfoma não Hodgkins, para Hodgkins e síndromes linfoproliferativas, tá? O outro trabalho aqui também de caso controle, com mais de 1.300 indivíduos que tinham exposição ocupacional, né, a essas substâncias, também tinham risco aumentado para linfoma não Hodgkin. Então, vocês estão acompanhando comigo que não são só evidências experimentais, a gente tem bastante evidências em humanos também. Tá? E esse trabalho, por exemplo, aqui, ele já não fala só em exposição ocupacional, ele fala em exposição ambiental, exposição geral. Foi um estudo de caso controle que avaliou mais de 1 milhão de indivíduos, 1 milhão e 800 de indivíduos. Então, desses 1 milhão e 800 de indivíduos, né, que foram controles, a gente tinha mais dessa população, a gente tinha mais de 34 mil casos de câncer. E eles conseguiram perceber que a exposição ambiental, sim, esse trabalho traz que a exposição ambiental, esses pesticidas, aumentou o risco para diversos tipos de câncer. Não foi para um tipo só, vários tipos de cânceres aqui, tá bom? E aí, será que tem evidência, Camila, disso? Eu ainda estou na dúvida, né? Será que tem realmente relação ou não? E aí, gente, eu vou deixar essa quantidade de trabalhos aqui com focos diferentes, né? Meta-análises, revisões sistemáticas falando do aumento do risco de câncer de próstata, outro trabalho associando a câncer de fígado, a câncer de mama, a linfoma. Então, assim, eu acho que não resta dúvida para a gente. É um trabalho, inclusive, falando de mortalidade por linfoma. Não resta dúvida para a gente que há uma relação muito direta. Um outro trabalho também bastante interessante de 2018, que avaliou um aumento em paralelo. Então, o aumento do uso de agrotóxicos aqui no Brasil, de pesticidas, também cresceu junto com o aumento, por exemplo, de câncer de intestino. Né? Isso são evidências aqui do Brasil, ou seja, são dados brasileiros. Então, você vai aumentando a exposição essas substâncias e o número de câncer de intestino também foi aumentando. Então, é algo bastante interessante. E aí, pessoal, eu já trago um dado ainda mais preocupante. Por quê? Eu não sei se vocês estão acompanhando as últimas liberações, eu tenho acompanhado rotineiramente o Diário Oficial e tudo que tem sido liberado desde 2019, né? A gente está numa franca liberação aí de muitas substâncias. Algumas substâncias elas têm sido liberadas no intuito de diminuir o custo de produtividade desses agricultores. E muitas foram liberadas algumas substâncias orgânicas e biológicas, né? Mas a maioria, por exemplo, aqui só em 2019, né? A maioria que foi liberada, mais de 94% era genérica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas dessas substâncias, elas têm pouca quantidade de princípios bioativos que são mais caros, que são patenteados pela Bayer, por exemplo, e outras empresas, e acaba tendo um preço maior. E elas são, você reduz essa quantidade de produto, de matéria-prima que é mais cara, e você aumenta, por exemplo, substâncias potencializadoras nesses agrotóxicos. Então, você aumenta o uso de surfactantes, você aumenta o uso de algumas substâncias que deixam, você precisaria de uma quantidade menor da matéria-prima mais cara, mas essa substância continua sendo bastante tóxica. Né? Inclusive, eu queria dizer para vocês que muitas dessas substâncias genéricas, elas são completamente proibidas em outros países, porque elas têm altas quantidades de metais pesados, de substâncias surfactantes, que são ainda mais tóxicas do que a própria matéria-prima principal desse agrotóxico, que já é muito tóxica. Tá? Então, isso aqui é de uma atenção importante. Então, olha só, a gente tem aqui várias substâncias e várias modificações que ela pode causar. E eu queria destacar, por exemplo, o arsênico. Então, muitas dessas substâncias que foram liberadas têm arsênico na sua composição, tem chumbo na sua composição, tem alumínio na sua composição. E aí e tem outros surfactantes que às vezes são muito mais tóxicos e tem um risco de contaminação muito maior.
E aí, eu já trago para vocês esse outro trabalho, que fala sobre a exposição, mesmo que em baixas doses, de algumas dessas substâncias, principalmente metais tóxicos e metais pesados, então mercúrio, chumbo, níquel, cobalto, arsênio, né? Então, o chumbo, o níquel, o arsênio, cobalto, alumínio está presente em algumas dessas formulações que foram liberadas. Então, o que a gente está dizendo? Tem trabalho que fala que a exposição a esse tipo de metal, por exemplo, diminui o reparo do DNA, aumenta o risco de modificação epigenética, de alteração da sinalização do dano do DNA, né? Ou seja, a célula não consegue identificar que tem um dano interno ali, e isso também altera o comprimento dos telômeros. Então, é realmente um risco estar se expondo a todas essas substâncias. Então, infelizmente, as substâncias que foram aprovadas, a sua maioria, tem um nível de toxicidade ainda maior. Você reduzir um custo, mas às custas de ainda mais toxicidade. Então, se vocês forem perceber, Camila, qual a implicação disso na prática? Aqui eu trouxe só alguns exemplos que eu tenho encontrado na minha prática clínica, como, por exemplo, aumento dos níveis de arsênico em paciente, né? Aumento dos níveis de chumbo em paciente, aumento dos níveis de alumínio em paciente. Aí a gente se pergunta isso na prática clínica, isso tudo em paciente oncológico, tá? E a gente se pergunta, antes do tratamento, então, nem estava associado ao tratamento, paciente que estava antes do tratamento, né, que veio para mim com esses níveis de arsênio, de chumbo, de alumínio, a gente se pergunta, poxa, será que realmente isso é prejudicial? Será que realmente esses metais chegam até nós? E eu pergunto para vocês, onde que a gente está adquirindo tanto arsênio, tanto chumbo, tanto alumínio? Claro que podem ter outros tipos de contaminação, pode, né? Mas agrotóxico é algo que precisa ser discutido numa outra lógica, numa outra visão, porque as evidências, gente, essa relação está muito claro para todo mundo. Então, se vocês forem pegar simples notícias e dados que têm sido identificados, vocês conseguem ver alteração de mortalidade, alteração, agravos de saúde e números de câncer diferente, por exemplo, de todo um número nacional. Se você for comparar, então, por exemplo, essa divulgação aqui fala da incidência de câncer em algumas zonas rurais que usam muito agrotóxico. Então, por exemplo, Araçatuba, eles identificaram que 18 óbitos por câncer cerebral para cada 100 mil habitantes. Quando a gente vai para a taxa do Brasil, é 6,6. Então, assim, o que acontece? Que nessa região, que sai de 6,6 para 18 para cada 100 mil habitantes? Claro, gente, está na cara, né? São regiões que usam muito esses agrotóxicos. E assim a gente percebe em outras regiões, por exemplo, com câncer de fígado. Então, existem muitos dados na literatura, existem muitas coisas que já estão aí para a gente ver. Então, trabalho científico, dados populacionais, dados de agricultores que utilizam essas substâncias, dados de exposição ambiental, dados de exposição de uma forma geral, os alimentos estão contaminados, então a gente está sendo cercado por todos os lados com essa temática, né? Com esses riscos. Não dá para virar as costas e dizer que não tem evidência, tá? Então, eu acho que ficou claro que existe sim relação entre agrotóxico e câncer, existe uma relação estreita, uma relação gigantesca. Tá? Porque se me desse 6 meses, aí eu ficaria aqui 6 meses mostrando evidência para você e discutindo detalhadamente cada um desses achados e vocês iam ver comigo a quantidade de evidência que a gente tem na literatura e é inaceitável que a gente não tenha hoje no Brasil uma política de redução do uso de agrotóxicos. E para a gente que trabalha com câncer, que atende esse perfil de paciente, vê as estimativas subindo assustadoramente, bate um desespero, porque o que a gente vai fazer diante disso, né? Porque a gente não tem controle, a gente não pode obrigar um governo a fazer uma política de redução de agrotóxico. Mas o que a gente está vendo, infelizmente, a gente está indo na contramão. A gente está tendo um aumento da liberação de agrotóxico desde 2019. Aliás, isso já vem de algum tempo também, tá? A gente está tendo aumento do uso dessas substâncias e isso a gente precisa ter um freio, a gente precisa frear isso tudo. Então, como a gente não tem como estar lá no Ministério da Agricultura bloqueando tudo isso, o que é que a gente pode fazer enquanto nutricionista, enquanto consumidor, enquanto profissional de saúde? Primeira coisa, o que a gente precisa fazer é tentar entender que a nossa única arma nesse sentido é o consumo, né? E consumir orgânico hoje é a saída que a gente tem. Eu queria mostrar algumas evidências da diferença
de um alimento orgânico. Então, a gente tem essa grande publicação feita no JAMA. Claro que a gente tem alguns vieses que já são discutidos, mas, de forma geral, essa publicação traz muita coisa positiva para a gente. Então, foi uma corte com mais de 68 mil indivíduos que avaliou que quem consumia mais orgânico tinha menos câncer. Claro que é uma doença multifatorial, a gente tem que considerar muitos outros fatores, mas, gente, está na cara que tem uma relação nisso aqui. Então, não é possível que esse número aqui não traga uma luz no fim do túnel. Então, consumir orgânico pode sim reduzir o risco de câncer, pode diminuir essa estimativa que a gente tem aí, que é assustadora. Então, a estimativa é que até 2040 a gente tenha mais de 29 milhões de novos casos de câncer no mundo inteiro, que até 2040 a gente tenha mais de 16 milhões de mortes por câncer. Aqui no Brasil, se a gente pegar as estimativas do INCA, elas são assustadoras e cresce a cada ano, né? Ou seja, a cada biênio que eles divulgam, a gente se assusta com o crescimento. Então, o câncer, hoje, não é a doença que mais mata, mas vai acabar sendo. E as expectativas aí é que realmente seja a doença que mais mate daqui a alguns anos. Isso por quê? Porque o número não para de crescer. E a gente precisa pensar em todos os gatilhos ambientais, e um desses gatilhos é, sim, o uso desse tipo de substância, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu trago esse outro trabalho aqui, que fala o seguinte: os alimentos orgânicos, eles não são. A gente não só tem esse estudo direto falando do efeito, né? Diminuir o risco de câncer, mas também, gente, os alimentos orgânicos, eles têm menor resíduo de pesticida, eles não têm esse tipo de resíduo, né? São alimentos que têm menos cádmio, que são outras substâncias que acabam sendo adicionadas a esses produtos, como eu comentei com vocês, e são alimentos que têm mais antioxidante. Então, para tudo, eu acabei de falar para vocês que é um alimento mais rico nutricionalmente. E por que, Camila, é um alimento mais rico? Por um motivo muito simples e muito claro. Um vegetal, ele tem metabolismo primário e secundário, né? Os principais fitoquímicos que a gente discute com potencial antioxidante, imunomodulador, eles são formados no metabolismo secundário do vegetal. E muitos deles têm uma função no vegetal de combater fungo, bactérias, insetos que acabam tentando atacar aquele vegetal. E é com essa harmonia do meio ambiente, do ecossistema, que um vegetal consegue produzir mais fitoquímico para se defender. Consequentemente, os nossos alimentos têm mais antioxidante. E não é isso. Quando uma planta ela é cultivada respeitando toda a ecologia, né? Respeitando a importância de uma policultura ali no solo, a importância de uma boa microbiota. Então, eu falei no início dessa palestra para vocês sobre a rizosfera, que é onde a gente encontra essas bactérias que fixam nitrogênio e que tem a ver com a saúde do vegetal, com a capacidade do vegetal também se defender de pragas. Então, a gente pode fazer uma comparação. Quando a gente pulveriza essas coisas no vegetal e no solo, a gente acaba com essas bactérias do solo. Então, a gente empobrece essas relações ecológicas e empobrece o alimento. Então, uma planta é igualzinha, gente. A gente pode fazer uma analogia. Quando a gente come mal, quando a gente está mal, o nosso sistema imunológico também fica mal. Então, a gente fica mais suscetível a infecções e outras alterações. E quando um vegetal também está num solo que ele é forçado a produzir naquelas condições, ou seja, numa monocultura, né? Quando a gente controla todas essas variáveis, é uma planta que ela não consegue se defender, ela não tem aptidão para se defender. Então, ela fica suscetível a mais praga, sim, ela fica suscetível a mais, né, outras variáveis aí que podem acabar com essa plantação. Então, você tem que controlar todas as variáveis. Qual é a saída, Camila? A gente respeitar o meio ambiente. É a única saída que tem para a gente, é respeitar as relações ecológicas, entender que o que plantar vai além de só botar um vegetal no solo e ele dá um fruto, ele dá algum produto. Plantar, a gente precisa entender que existe uma sinergia ali, os insetos têm o seu papel, a microbiota do solo tem o seu papel, né? Existem relações ecológicas que precisam serem respeitadas para que a gente tenha um alimento mais rico, para que a gente tenha um alimento com até o menor risco de ter praga, de ter infecção. Então, produzir orgânico é possível e muitos produtores já provaram isso para a gente. Tá? É muito fácil hoje, graças a Deus, a gente tem crescido muito o consumo de orgânico no país. Eu fico muito feliz com esses dados e eu fico muito feliz com o número de feiras agroecológicas crescendo, porque a agroecologia é isso, é respeitar as relações ecológicas desse ecossistema e uma forma natural de você plantar.
E, claro, isso vai enriquecer os nossos alimentos. Então, fico muito feliz que a gente tenha mais feiras agroecológicas, que a gente tenha mais pessoas buscando isso. E o que que a gente, enquanto nutricionista, enquanto profissional de saúde, pode fazer? Fazer com que os pacientes busquem esse perfil de alimento. E por quê? Porque está aqui, eu tenho uma justificativa nutricional para promover isso. Eu acabei de falar para vocês que nesse trabalho eles identificaram o maior nível de antioxidantes. Aí eu trago um trabalho de análise. Então, pegaram um suco de uva convencional e suco de uva orgânico. E o que que eles identificaram? O suco de uva orgânico tinha 4 vezes mais compostos fenólicos do que o convencional. Então, quando a gente consegue comparar aqui a quantidade de. Gente, é assustador. Então, olha a quantidade de catequina de um orgânico para um convencional. Então, é diferente. A gente tem as variações, né? Malvidina, cianidina, que são delfinidinas, que são tipos de antocianinas, né? Dentro dos grupos das antocianinas. Olha a diferença de um orgânico para um convencional. Então, a literatura já traz para a gente prova de que não é só a saúde, não é só uma capacidade de toxificação que fica comprometida, que não é só a microbiota do paciente que a gente altera, que não é só o risco de alteração genética, epigenética, que não é só alteração mitocondrial, que não é só quelação de metal, que não é só, enfim, né? Que não é tudo isso que eu falei para vocês. O alimento também que não é orgânico, ele é menos rico. Ele é mais empobrecido porque a gente mexe nas relações ecológicas, que elas não estão ali à toa. Então, além do risco de câncer, a gente pode fornecer um alimento mais pobre para os nossos pacientes, diminuir o aporte de antioxidante nessa alimentação. Então, qual é a nossa saída, Camila, diante de tudo isso? E aí eu deixo um take-home message para vocês, uma mensagem, que a maior arma que a gente tem atualmente é o consumo. Tá? E é isso que a gente vive na sociedade capitalista e o que gera o nosso padrão de produção é a procura. Então, a gente tem demanda de acordo com a procura. Então, a nossa maior arma é o nosso consumo. Né? E os nutricionistas e todos os profissionais da saúde têm uma obrigação, né, tem um papel nisso tudo. E nós, nutricionistas, a gente tem um papel que vai além do nutrir, do promover saúde. A gente tem um papel social nisso. A gente precisa promover um consumo de alimento saudável, mas também um consumo de alimento sustentável, um consumo de alimento que respeite essas relações ecológicas e que seja de fato saudável para os nossos pacientes. Tá? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. O que a gente pode fazer hoje é realmente estimular esse consumo. Para quem ainda acha que orgânico é caro, eu convido e deixo uma mensagem para vocês para que conversem com o pequeno produtor, se cheguem a ele, né? Cheguem mais perto desses pequenos produtores, converse com ele, vejam como eles podem levar esses alimentos direto para os pacientes de vocês. Por quê? Por um único e simples motivo. Quando um pequeno produtor vai lá e produz, ele vai vender para um mercado, né? Para um atravessador intermediário ali, até chegar numa grande rede de supermercado. Só que todo mundo precisa lucrar, né? Então, quando esse alimento que foi produzido com todo o cuidado chega lá no último, né? No último receptor, que vai estar comercializando esse produto chega com outro preço. Então, por isso que a gente fala que orgânico ainda é caro, mas não é. Comprem de pequeno produtor, né? Respeitem todo o trabalho que ele tem com a terra, com o alimento, faça com que tudo que ele produz tenha saída, porque esse é um dos principais problemas hoje. Não adianta ele produzir, ele ter um maior trabalho com isso, maior dedicação, e chega e não consegue ter para quem vender. Então, quando a gente se aproxima desses produtores, a gente compra um alimento mais barato, a gente compra um alimento saudável, a gente cuida de quem cuida da gente, de quem cuida da nossa água, de quem cuida do nosso solo, da nossa comida, e eles merecem isso. Então, dá para a gente comer orgânico sim, dá para a gente indicar orgânico sim. Procurem as feiras agroecológicas próximas de vocês, converse com os pequenos produtores e estabeleçam uma ponte. Recebam isso na casa de vocês, prescrevam isso para os pacientes de vocês, tá bom? E é isso que eu queria deixar, meus contatos aqui, minhas redes sociais, Nutricionista Camila Velar, meu site também, e obrigada.